Vou fazer um vídeo rápido aqui para vocês, bem resumido, sobre como funciona mola, cano, cilindro e FPS em qualquer airsoft, tá? A ideia, gente, é tirar alguns mitos da galera. Eu vou tentar simplificar. Esse assunto é bem polêmico, mas ele normalmente faz algum sentido na maioria dos armeiros, tá? Bom, eu tenho aqui um cano grandão com 450 milímetros, tá? Esse cano, ele precisa de uma quantidade de ar maior, beleza? Por quê? Imagine que você tenha um cilindro bem pequenininho. Esse cilindro ele vai gerar uma quantidade de ar muito pequena. Na hora que você dá um disparo, a BB ela vai chegar até aqui, acelerando, chegou aqui, acabou o ar. Daqui para frente, ela vai arrastar, ou seja, ela vai perder potência. O que significa? Qual que é o problema aqui? Quando você coloca um cano muito grande na sua airsoft que tem um cilindro pequeno, é que ela não tem ar suficiente para empurrar a BB até o final. Vamos supor que você faz o contrário. Você vai lá, coloca um cano pequenininho e você bota um cilindro fechado, que aquele cilindro tem total aproveitamento de ar, ele é totalmente fechado. O que vai acontecer? A BB vai sair com muito ar, muita velocidade, e o ar vai continuar saindo pela ponta do cano, ou seja, a sua BB vai sair totalmente desgovernada. Então, a relação entre cano e cilindro tem que ser respeitada. Normalmente, gente, o que é o cilindro? Imagina que isso aqui é um cilindro, tá? Dentro do cilindro você vai ter um furo. Esse furo ele pode ficar aqui no meio, ele pode ficar um pouquinho mais para cá, ele pode ficar bem na pontinha, ele pode não ter furo nenhum. O cilindro que tem um furo aqui no meio, normalmente o pistão, ele faz o seguinte, ele acelera, quando chega aqui no meio ele para, ele sente uma resistência, e daqui para frente ele empurra o ar para dentro do cano. O que você percebe? Que metade do cilindro não gerou ar. Mas, em compensação, ela teve uma aceleração muito rápida, ela teve muita potência. Então, é mais ou menos um tiro como essa assim, ou seja, uma quantidade pequena de ar, porém muito potente. Então, esse tipo de cilindro é ideal para canos que tem mais ou menos 120 até 220 milímetros, tá? No máximo 220 milímetros, no máximo. Nesse caso, gente, é a quantidade de ar suficiente para você conseguir fazer a aceleração da bolinha dentro do cano. Bom, vamos supor que você queira usar um cano maior, 330 milímetros. Qual que é o ideal? Você pegar um cilindro que tem o furo um pouco mais para trás. Porque nesse caso, quando você dá o disparo, a mola vai pressionar o cilindro até aqui, ela vai acelerar o pistão. Quando chegou aqui, o pistão vai paralisar e ele vai encontrar resistência, na verdade, vai encontrar resistência, e daí para frente ele vai empurrar o ar para dentro do cano. O que significa? Você vai ter ar suficiente para essa bolinha sair daqui e sair com total aproveitamento de ar. Nem mais, nem menos. Agora vamos supor que você tem um cano grandão, que nem esse aqui, 400 milímetros. Nesse caso, você teria que usar talvez um cilindro fechado. Por quê? Você precisa ter uma grande quantidade de ar. Lembra que eu expliquei no começo? Se você não tiver aqui um cilindro com bastante ar, a bolinha vai começar a se arrastar. Então, nesse caso, utiliza-se um cilindro fechado para você ter bastante ar. Bom, por que eu quero que você entenda isso? A primeira coisa, quando você tiver um problema de FPS na sua arma, está muito alto, está muito baixo, a última coisa que você vai mexer é na mola. Sendo que a maioria das pessoas, eu acho que 90% das pessoas que eu conheço, elas falam, eu vou mexer primeiro na mola da minha airsoft. Seja para ganhar FPS ou para diminuir FPS. Está errado. A primeira coisa que você mexe para controlar o FPS de uma arma é no cano e no cilindro. Qual que é a terceira coisa que você vai fazer? Olhar. Terceira coisa não, isso você sempre vai fazer. É um bom ajuste da gearbox. Você entra na sua gearbox, só de você conseguir manter as engrenagens funcionando muito bem, fazer uma boa lubrificação, um bom shimmy, uma boa vedação, você já consegue ganhar muito FPS. Só de fazer uma boa vedação. Então, nesses casos, eu falo para todo mundo que a mola normalmente se troca para fazer downgrade, não é upgrade, não é para aumentar, é para diminuir. Porque quando você faz um cilindro adequado, com um tamanho de cano adequado, com um bom sistema lubrificado, um bom sistema shimado, um bom sistema vedado, o seu FPS vai aumentar e você vai ter que reduzir a mola agora para que você consiga jogar dentro dos 400. Bom, vamos falar aqui agora, por exemplo, do diâmetro do cano, que é só isso que falta. Então, vou botar um pouquinho. Então, você que está montando uma DMR, por exemplo, o cara fala assim, olha, eu quero montar uma DMR, bota a mola M130. Cara, você vai destruir a tua arma. Sua gearbox vai quebrar,
vai queimar seu motor, pode dar curto na bateria, você só vai ter problema, porque tá errado você botar a mola M130 para montar uma DMR. Para montar uma DMR, eu falo isso com toda experiência, você tem que primeiro olhar o cano, vai ter que usar um cano de pelo menos 450 milímetros, aí você vai ter um cano grande, vai ter que olhar o cilindro, vai ter que ter um cilindro fechado ou um pequeno cortezinho, e você vai ter que ter um bom sistema de shimming, que é um bom sistema de vedação, lubrificação, para que a sua arma consiga, usando a mola M120, gerar ar suficiente para empurrar essa bolinha pelo cano. Beleza? Tá claro isso, gente? Como é que funciona FPS? Agora eu vou falar de um cara aqui muito polêmico, que chama-se diâmetro do cano. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um cano 6.05, tá? O que acontece? Quando você usa um cano 6.05, o diâmetro maior faz com que a bolinha tenha menos resistência dentro do cano. O que significa? Na hora que o ar passa aqui por dentro, ó, imagina a bolinha centralizada bem aqui no meio. Vai passar ar por cima, vai passar ar por baixo, pela direita, pela esquerda. Ou seja, você vai perder uma parte desse ar. Por isso que canos grandes normalmente tem que ter, canos com diâmetro grande, normalmente tem que ter muito ar. Então, jogadores que são DMRs, por exemplo, eles utilizam o cilindro fechado para ter uma quantidade de ar muito grande e para poder usar um cano bem largo, normalmente cano 6.05 até no máximo 6.08, tá? A partir de 6.08 e aquele cano Orga que tem 6.020, você só pode utilizar em HPA, porque é tão grosso o cano, você precisa ter uma quantidade de ar tão grande que talvez uma EG não dê conta. Então, nesse caso, você utiliza o HPA, que você pode regular quanto que você quer. Qual que é a jogada aqui sobre o diâmetro? Num caso de uma Airsoft com cano curto, 128mm, eu gosto muito do cano 6.01. Por quê? Porque você não tem muita resistência de bolinha. A bolinha passa por aqui, ela chega aqui, ela já saiu. Então, nesse caso, não tem problema você usar um cano 6.01, porque você vai ter pouca resistência durante o cano. O caminho dela é muito curto. E essa bolinha, por ser com o cano 6.01, ela vai ter um bom aproveitamento de ar. Então, um exemplo claro disso, acontece isso, por exemplo, numa ARP 556, por exemplo, ou numa MP5, MP7, que elas têm um cano, elas têm pouco FPS, quando você põe um cano mais apertado, o FPS dela sobe. Então ela está com 330 de fábrica, ela fica com 360, 370, só colocando um cano com diâmetro menor. Quando se trata de um cano desse tamanho, eu já falo para todo mundo, vamos botar 6.03. Aí nesse caso você precisa de mais ar e mais potência, lembra que eu expliquei para vocês? Aí você vai aumentar o tamanho do cilindro. Quando se trata de um cano grandão, aqui ó, vai botar o cano 6.05 ou 6.08. Aí você vai ter que precisar de mais ar, vai colocar o cilindro fechado, lembra desse cara aqui? Para você conseguir mais ar para poder empurrar a BB durante todo esse trajeto num cano extremamente largo, ou seja, vai se perder muito ar em volta da BB. Mas em compensação, você vai ganhar muita precisão. Tem cara maluco, eu acho isso maluquice. Os caras vão lá e colocam cano 6.01 num cano desse tamanho. Eu acho isso completamente sem noção. Por quê? O cara botar um cano 6.01 num cano grande, a bolinha vai arrastar, ela vai passar por esse cano aqui, ó, por todo esse trajeto, travando dentro do cano. A chance disso mudar a trajetória da bolinha é muito grande. Além disso, você pode perder FPS, porque esses canos, dificilmente, eles têm o mesmo diâmetro. Ainda mais os canos que não são de boa qualidade. Então, eu falo para todo mundo, para você usar um cano 6.01, ele tem que ser um cano de excelente qualidade. Porque se ele for de má qualidade, prefiro um cano 6.05, 6.03 ou 6.08. Deu para entender? Opa, caiu minha câmera aqui, gente, desculpa. Então, gente, eu expliquei para vocês tamanho de cano, expliquei para vocês sobre cilindro e expliquei para vocês agora sobre diâmetro do cano. Beleza? Mesma regra, cano curto 6.01, médio 6.03, grande 6.05, no máximo 6.08, cano grandão. Agora vamos falar da mola. A mola, gente, depois que você mexeu em tudo isso que eu falei para você, fez o shimming, mexeu no cano, mexeu no cilindro, aí sim você vai colocar a mola adequada. Todo sistema que eu vejo, que a pessoa fala, eu tenho que colocar a mola M130 para poder empurrar a BB de onde eu quero, eu falo, tem alguma coisa errada. Primeiro, olha tudo isso primeiro. Se você olhar tudo isso primeiro, conseguiu, cara, melhor cano, melhor cilindro, vedação, tá tudo certinho e ainda assim não conseguiu FPS, aí sim você pode colocar uma mola mais forte. Mas veja bem, é a exceção, não é a regra. E o perigo é você quebrar a sua gearbox. E também
cara, o tiro fica horrível, que eu falo para todo mundo. Beleza, gente? Então, a mola é sempre por último. Eu falo isso para todo mundo. Mola é a última coisa a se mexer. E de preferência para reduzir. Reduzir é mais. Outra coisa absurda que eu vejo o pessoal fazendo, é essa mais absurda ainda. É quando os caras colocam uma mola M130 numa Rossi, numa Neptune 8, e falam, olha, fiz uma Neptune 8 virar uma DMR, tá batendo 450 FPS. Só que o motor começa a travar. Porque o motor às vezes não tem força para puxar a mola M130, é um canhão. Aí o que o cara faz? Vai lá e troca o motor, bota o motor mais forte. Meu, é como se você colocasse um motor de avião dentro de um Fusca. Você vai quebrar o Fusca no meio. Você tá entendendo o que eu quero dizer? O correto, gente, é que eu falo para todo mundo. Faça um bom ajuste no Fusca, que ele vai virar um, sei lá, vamos colocar aqui, ele vai virar, não vai virar uma Ferrari, mas ele vai virar um carro muito bom. E você não vai precisar mexer no motor. Aliás, você não precisa mexer em peça nenhuma. Deu para entender? Agora eu vou falar de um ponto, gente, chamado precisão. Como é que você consegue precisão numa egg? Tem dois jeitos. O primeiro jeito, gente, sem dúvida nenhuma, eu tenho 99% de certeza disso, tá? É você usar uma bebê de qualidade. Imagine você tentar tirar uma bebê que se parece um ovo. A bebê toda torta. Ela não vai atirar certo, não tem jeito. Por melhor que seja a sua arma, melhor que seja o seu cano, a bebê que parece um ovo, ela nunca vai chegar reto. Então a primeira coisa que eu falo para todo mundo, desde a época do paintball, gente, a primeira coisa que a gente comprava era a bolinha mais redonda possível. Que a bolinha do paintball era uma gelatina. E do Airsoft ele é um plástico. Mas se você olhar, cara, tem umas bebês de Airsoft que parece um ovo. É a mesma coisa que acontecia com o paintball. Então tem que ser mais redonda possível. Primeira coisa, bebê muito redonda. Segunda coisa que eu falo para todo mundo. Lembra do diâmetro do cano? O diâmetro do cano não influencia muito, gente. Ajuda, mas que eu falo para todo mundo, cuidado. O cano diâmetro curto pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Quando você coloca aqui, ó, se o cano seu for 6.01 e a bolinha parece um ovo, ela vai travar aqui dentro. Então sempre utilize bebê maior, bebê de boa qualidade e de preferência canos maiores para não travar bebê aqui dentro, tá bom? A segunda coisa que eu falo para todo mundo é isso aqui, ó. O polimento do cano, tá vendo aqui dentro? Ó? Aqui é um cano de inox, ó. Se você olhar, esse cano não é muito polido, tá vendo? Ou seja, ele tem uma série de ruguinhas lá dentro, né? Uma série de cortezinhos. O que significa? Na hora que a bebê arrastar ali por dentro, ela vai sofrer resistência. Então sempre eu falo para todo mundo, quanto mais polido o cano, melhor. Normalmente um cano de latão, tá? Os canos de latão são extremamente polidos, caras. É muito lindo. Pode olhar um cano de latão na luz, você vai se surpreender com a qualidade deles, tá bom? Eu adoro o cano de latão. Depois eu vou pro cano de inox, desde que tenha boa qualidade, tá bom? E depois entro de alumínio e os demais canos. A terceira coisa para melhorar a precisão é um bom hop-up. O que acontece? Se o seu hop-up, sabe aquela borrachinha que desce ali, que a massa ela fica bem aqui, ó, hop-up, ó. Ela fica bem aqui no cano. Aqui tem uma borrachinha aqui, ó, que na hora que aperta, faz com que a bolinha saia fazendo o efeito spin, né? Ela sai rodando assim, né? Eu vou ficar aqui de lá para você ver, ó. Sai rodando assim, então ela sobe, normalmente ela faz essa trajetória assim, ó. Ela sobe, depois ela desce. Quanto mais hop-up você dá na sua arma, maior a chance de você ter um problema. Por quê? Se você usa um hop-up médio, o que vai acontecer com a sua bolinha? Ela vai fazer essa trajetória aqui, ela vai atirar, vai fazer assim, ó, e vai cair. Ela vai ficar parecendo um tiro de canhão. Nesse caso, ela vai sofrer pouco efeito spin. Ou seja, se o seu hop-up estiver torto, não vai dar muito problema. Porque apesar de você estar usando o hop-up, você está usando muito pouco. Então, mesmo ele estando meio torto, desajustado, sua bolinha vai acabar indo numa direção reta. Agora, quando você quer uma Airsoft que atira muito longe, você vai ter que sentar o pau no hop-up, vai ter que apertar ele bastante. O que vai acontecer? Olha a trajetória da bolinha, ó. Ela vai atirar, ela vai dar uma descida, depois ela vai subir e vai continuar. Então, vou até voltar aqui de novo, ó. Ela vai atirar, descer e continuar. Deu para entender? Nesse caso, você está abusando muito do hop-up. Se você não tiver um hop-up de excelente qualidade, extremamente centralizado, a chance dessa bolinha virar para a esquerda, virar para a direita, subir ou descer é enorme. Por quê? Você não está usando um bom conjunto de hop-up. Então, sempre falo para todo mundo. Primeiro, bolinha de qualidade. Segundo, cano que tem diâmetro adequado e de preferência o mais liso possível, né? E terceira coisa, um bom kit de hop-up regulado. Isso é precisão na sua Airsoft. É a primeira coisa que eu falo para todo mundo. Vai fazer upgrade? Cara, mexe com a precisão. É a coisa mais importante que tem. Vamos pensar agora, gente,
sobre essa questão aqui do FPS versus precisão. Se você utiliza uma arma com cano curto, desse tamanho aqui, ó, e você de algum jeito consegue 400 FPS dentro dela, você pode ter certeza que você está fazendo uma desgraça na pressão da sua arma. Tenho certeza. Sabe por quê? Porque um cano curto nunca vai conseguir estabilizar uma bolinha de 400 FPS. Nunca. Porque ele é muito pouco. Ele é muito pequeno. 400 FPS, gente, é para cano de pelo menos 220 milímetros. Pelo menos 220 milímetros. Entendeu? Por quê? Porque é muita pressão. Lembra do exemplo do Roberto Carlos dando uma bica na bolinha de dente de leite? É muita pressão, meu amigo. Você está colocando 400 FPS no cano de pistola. Por isso que eu falo, toda pistola GBP vale muito a pena você reduzir o FPS dela para você ganhar a estabilidade da BB. Porque senão a bolinha sai assim, ó. É como se o Roberto Carlos estivesse chutando a bolinha de leite. Vai dar errado. Agora, quando você tem uma BB pesada, com um cano grande, aí você tem aquele cilindro adequado, tem a mola adequada, tem o motor adequado, tem a bateria adequada, tudo adequado, que nem eu expliquei para você, aí sim faz todo sentido você usar 400, 450 ou até mesmo o Sniper, que é um cano de 550 milímetros, né? Aí sim você pode utilizar um cano maior, uma BB mais pesada e tudo casando. Deu para entender, gente? Tudo acompanhando o tamanho do cano. Então, essa é só uma explicação de tudo, tá? É complicado eu falar tanta coisa aqui, mas, em resumo, o que eu falo para você é, primeira coisa, procure um bom armeiro, faça uma boa manutenção na sua arma, peça para ele dar uma olhada no tamanho do cano, peça para ele dar uma olhada no tipo do cilindro, peça para ele fazer uma boa vedação, um bom shimmy, deixar todo o sistema funcionando direitinho, com as engrenagens sem ranger, bem vedado, tudo direitinho. Depois, por último, cara, se ainda você não conseguiu o seu objetivo, aí sim você dá uma olhada na mola, tá bom, gente? Pra você não estragar seu equipamento e não piorar tudo, beleza? Bom, vou dar uma dica agora para você também. Tem uma coisa chamada HPA. Você já ouviu falar do kit HPA? Qual que é a vantagem do HPA? Com o HPA você consegue controlar a potência do ar e a quantidade do ar. Então, por exemplo, eu tenho uma HPA aqui em casa, que se eu tiver com um cano pequenininho, eu posso colocar uma quantidade de ar pequena e uma pressão pequena. Lembra do cilindro que eu falei para você? O cilindro que ele vem só até aqui, ele gera menos quantidade de ar, porém o tiro é mais potente. Então eu posso simplesmente fazer isso. Eu posso aumentar a pressão e colocar menos ar. Se eu quiser um cano grandão, o que eu posso fazer? Eu posso colocar mais ar e ainda aumentar ou diminuir a pressão. Se eu quiser colocar um cano médio, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso diminuir a pressão e aumentar a quantidade de ar. Ou diminuir a quantidade de ar e aumentar a pressão. Eu posso fazer essa brincadeira com o HPA. O HPA é muito legal por causa disso. No HPA, eu fiz vários testes. Com canos curtos, canos médios e canos longos, tá? Porque eu tenho uma HPA, eu posso colocar o cano que eu quiser nela. Eu tenho sempre o mesmo padrão, né? Então, o que eu fiz essa brincadeira? Na minha experiência, a pressão, que é o cilindro, ela tem que estar sempre a menor possível. Então, eu falo para todo mundo. Se você utiliza aqui, por exemplo, um cano médio, vou dar um exemplo aqui do cano médio, ó. A pressão que você tem que usar, cara, é a menor pressão possível. E a quantidade de ar que você tem que usar é a menor quantidade de ar possível. Tem que estar casado. Se passar, deu problema. Não pode ser pouca pressão, também não pode ser muito ar. Então você tem que conseguir o meio termo. Aí segue aquela tabelinha que eu comentei com você. Deu para entender? Então você vai regulando isso na HPA. Você fala, opa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Coloquei a pressão aqui, por exemplo, 120 PSI, que é a pressão de 120 PSI. Aí eu começo a aumentar a vazão de ar. Vai aumentando o ar, aumentando o ar, aumentando o ar, aumentando o ar. Chega um momento que você pode aumentar o ar, que aí ela não sobe FPS. Ela já chegou no limite dela. Para mim conseguir mais FPS, eu aumento mais o PSI e vou aumentando a quantidade de ar. E assim por diante. Aí eu chego aqui, ó, ficando maior. Aumento o PSI, aumenta a quantidade de ar. Depois, aumenta o PSI, aumenta a quantidade de ar. E assim até o final. Deu para entender? É assim que você regula o HPA. Então, essa é a dica que eu estou para você legal da HPA, é isso, tá? Mas normalmente você não mexe muito. É mais uma curiosidade aqui para vocês, tá bom, gente? Então, obrigado, espero que tenha esclarecido aqui. Um abraço.